Como podemos evitar que o diabo se aproveite de nós? Mensagem de Aidan Wilson Tozer, 6 de janeiro de 1957. Gostaria de compartilhar brevemente, como posso, sobre como você pode evitar que o diabo tire vantagem de você. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, tendo confiança em todos vocês de que minha alegria é a alegria de todos vocês. Pois foi com muita aflição e angústia de coração que vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesses, mas para que conheceis o amor que tenho mais abundantemente por vós. Mas se alguém causou tristeza, ele não me entristeceu, mas em parte para que eu não sobrecarregasse a todos vocês. Basta para tal homem este castigo que foi infligido a muitos. Portanto, pelo contrário, vocês devem perdoá-lo. E conforte-o para que tal pessoa não seja engolida por muita tristeza. Portanto, rogo-lhe que confirme seu amor por ele. Pois também para este fim escrevi, para que pudesse saber a vossa prova se em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, eu também perdoo. Pois se eu perdoo alguma coisa a quem perdoei, por amor de vocês, perdoei na pessoa de Cristo, para que menos Satanás tire vantagem de vós. Pois não ignoramos seus artifícios. Agora, esse último versículo será o texto desta noite. E quero dizer que a vida não é um jogo, mas sim uma guerra. E tudo depende, ou quase tudo, da abordagem que fazemos da vida cristã. Se imaginarmos que a vida cristã é um jogo, agiremos como se fosse. Se soubermos que se trata de uma guerra, agiremos como se fosse uma guerra, porque a própria vida está em jogo. Quando o Western joga contra o Eastern ou quando os Yankees jogam contra os Dodgers, é um jogo. Há um pouco de dinheiro e um pouco de glória, mas é um jogo e ninguém morre. Mas quando se trata de guerra, a guerra é travada para sempre. E quando o homem sai para o campo de batalha, ele não sai para ganhar um jogo. Ele sai para matar ou morrer, viver ou morrer. E num sentido espiritual, mas num sentido real, isso é verdade para a vida cristã. Agora estamos em guerra. E esta não é uma guerra fria, mas uma guerra quente. É uma guerra contra o inimigo mais cruel e mortal que já se conheceu. Nem os soldados com capacetes do Kaiser ou de Hitler, nem os selvagens e gritantes chineses, nenhum soldado, nenhum inimigo em qualquer lugar poderiam ser tão cruéis e tão totalmente sádicos e completamente cinicamente maus quanto o antagonista contra o qual lutamos. Seu nome, claro, é o diabo. Ele odeia Deus e odeia tudo de bom. Qualquer coisa que seja boa, ele odeia. Qualquer coisa que contenha o nome de Deus, ele odeia. Ele odeia tudo e todas as almas que escapam de suas garras. E ele luta para arruinar todo ser humano. Agora, tenha isso em mente. Se você for cristão, você enfrentará um inimigo que luta para arruiná-lo completamente. Ele pretende despedaçar você, destruir seu testemunho cristão e destruir a igreja, se puder, e todas as igrejas que puder derrubar e destruir. Isso é problema dele. Agora, nesta guerra, não há regras por parte do diabo. Ele é completamente mau e não conhece as regras de Genebra ou quaisquer outras regras. Ele aproveita. Ele tem uma vantagem porque não tem regras e não conhece regras. Assim como o gangster ou o ladrão tem vantagem sobre o cidadão decente, porque o cidadão decente reconhece regras, regras éticas, regras morais, regras legais, mas o fora da lei não reconhece nenhuma. Então, o bandido sempre leva vantagem. Então Satanás tem vantagem porque ele mentirá e o cristão não. Ele enganará, trairá e envenenará. E ele vence obtendo essa vantagem se puder e mantendo-a. Agora, tudo o que nos enfraquece o fortalece. E é por isso que quero falar com você agora sobre como podemos evitar que ele obtenha vantagem. Ele tem, mas podemos tirá-lo dele e impedi-lo de usá-lo.
E essa será a pequena conversa desta noite. Agora aqui estão algumas maneiras pelas quais o diabo tentará obter vantagem este ano. E ele tem vantagem quando toleramos qualquer irregularidade. Isso está no texto que li para vocês de Paulo. Você sabe que maldade houve lá atrás. É um tipo de versículo bastante estranho em 1 Coríntios 5 e não sei exatamente o que significa. E não adianta ler o comentarista porque eles também não sabem o que significa. Mas é assim. É como se um homem tivesse se casado com a esposa de seu falecido pai, que não seria sua mãe, mas sim a esposa de seu pai, sua madrasta. E ele se casou com ela e estava morando abertamente com ela na igreja de Corinto. Bem, isso foi demais para Paulo. Então Paulo escreveu uma carta severa e disse que entregaria aquele homem ao diabo para a destruição da carne, para que Satanás não obtivesse vantagem. Ele explica aqui em sua segunda carta. Portanto, qualquer tolerância ao mal dá uma vantagem ao diabo. Agora, a tolerância às vezes é uma virtude. Você sabe que agora estamos sendo literalmente inundados por apelos à tolerância, a Liga Antidifamação, os católicos romanos e os nortenhos e sulistas e os asiáticos e os europeus. Todo mundo deve tolerar todo mundo. E a tolerância é uma virtude que significa paciência com pontos de vista divergentes dos nossos. Agora, por disposição, não quero que ninguém discorde de mim. E Deus leva mais tempo para tirar isso do meu sistema do que para tirar de algumas pessoas, porque eu tenho mais disso. Mas a tolerância é uma virtude quando toleramos pontos de vista divergentes, quando as pessoas veem de forma diferente e ainda podemos viver ao lado delas no que hoje é chamado de coexistência pacífica. E então a tolerância é uma virtude quando significa paciência com gostos diferentes dos nossos. Não podemos ser todos iguais. Não podemos ser todos iguais. E mesmo os cristãos não podem ser todos iguais. Então, temos que reconhecer isso e permitir às pessoas uma certa liberdade para o bem da sua humanidade. Então, a tolerância é uma virtude. É uma virtude e significa viver em paz, pelo menos com outras raças, cores, línguas e religiões. Lembro-me de quando era um menino em casa, ou quando estava no meio da adolescência, que se ouvisse um húngaro, teríamos um nome feio para eles. E se eu ouvia tagarelar ou a tagarelice dela, desprezava esses húngaros que eram trabalhadores naquela cidade onde eu morava no leste. E eu realmente olhei para baixo. Eu não tinha nada, mas desprezava qualquer pessoa que não falasse inglês. Eu não falava um inglês que um homem instruído pudesse reconhecer, mas pelo menos era inglês, e eu desprezava qualquer pessoa que tivesse qualquer outro tipo de inglês ou que tivesse qualquer outra língua. Mas espero ter superado isso. Então posso ouvir até com algum interesse, línguas que não entendo. Agora, isso que eu digo é uma virtude e está do lado de Deus. Mas existe uma tolerância que é bem diferente e significa tolerar aquilo que Deus abomina. E se você permitir isso em sua casa, no seu negócio ou na sua vida, em qualquer lugar, Satanás terá uma vantagem. O que Deus abomina não é virtude tolerar. Tenha isso em mente. E não importa quantos problemas você tenha ou quanta perseguição você atraia sobre sua cabeça, que abominações de Deus você não tolera. Pegue esse homem, Eli. Lembra-te dele? Você sabe, você não pode evitar o que os seus filhos fazem quando não estão em casa, mas pode evitar o que eles fazem quando estão em casa. E aqui estava Eli, um pai grande e gordo. E ele teve 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele tolerou a maldade naqueles homens, naqueles jovens em crescimento. Eles próprios cresceram o suficiente para serem sacerdotes, e ele estava fraco demais para dizer não. Então ele permitiu que aqueles meninos fugissem com o que dizemos ser assassinato. E você sabe qual foi o resultado? O resultado foi que a arca de Deus foi levada. Ofni e Finéias foram mortos,
a esposa de um deles morreu no parto e ele caiu e quebrou o pescoço. E o sacerdócio passou dele para a linhagem de Samuel. Então agora foi isso que aconteceu com o homem que tolerou o que Deus abominava. E se você fizer isso este ano, ou fizermos nesta igreja, sei que algumas pessoas imaginam que sou um pouco difícil e dizem isso. Eles acham que sou um pouco duro e querem saber por que faço algumas coisas. Meus irmãos, quero ser o mais brando possível com as pessoas, mas não permitir que entre na igreja aquilo que é mal. Mantenha-o fora, mantenha-o o mais longe que puder. Entrará o suficiente daquilo que eu não conheço, sem permitir a entrada de nada que eu conheça. Agora, você se lembra de como Israel tolerou o pecado? E o resultado foi que Israel alienou Deus e o transformou de amigo em inimigo e trouxe desolação sobre si mesmo. Você ouvirá o nome Israel, e você ouve o nome judeu, e às vezes você o ouve cuspido como se fosse um palavrão, e ele tem sido assim há 3.000 anos. Em todo o mundo, o nome judeu tem sido um nome que tem trazido muitos desagrados. Agora não me sinto assim em relação a isso. Eu amo judeus, sou amigo dos judeus, e eu oro por eles e faço parte de 2 conselhos dedicados ao seu bem-estar, e não há nada de antissemita aqui e nisso. Quero apenas dizer que Deus os espalhou e eles foram espalhados. E antes disso, por muitos anos, eles tiveram problemas com os midianitas e os cananeus e os filisteus e todos os demais. Por quê? Porque Deus retirou sua proteção, porque eles toleraram o que Deus abominava. E você sabe, isso aconteceu com Israel. Se eu pudesse fazer com que vocês levassem a sério e dissessem: agora vou parar com essa vida maltrapilha e desleixada, e vou parar de tolerar maus hábitos em mim mesmo. Bem, você vai desculpar isso, mas Deus não vai desculpar isso. E se você tolerar as coisas que estão erradas, você dará uma vantagem ao diabo. É como entrar no ringue com uma mão amarrada nas costas. Você já tem inimigos suficientes em suas mãos sem se colocar deliberadamente em desvantagem para que Satanás não obtenha vantagem, disse Paulo. Bem, essa é uma maneira de dar uma vantagem ao diabo. Agora, há outra maneira de fazermos isso, e Paulo apontou isso, e isso é ser muito severo com os transgressores. Paulo tinha sido severo com o pecado na igreja de Corinto, como já disse a você, mas, mesmo assim, ele reteve a punição contra esse homem que estava cometendo esse pecado terrível. E ele agarrou a primeira evidência que pôde agarrar de que este homem estava se arrependendo. A primeira evidência que conseguiu agarrar, ele a agarrou. Ele estava ansioso para não entregar aquele sujeito ao diabo. Ele tinha sido um pagão, ele havia saído da escuridão. Ele era um grego com padrões muito baixos, pois os gregos, você sabe, nem todos eram filósofos ou estoicos. Eles eram pagãos e quando ele entrou na igreja, ele fez isso. E Paulo estava orando e esperando que ele se arrependesse antes que seu corpo fosse destruído. E assim que descobriu que havia se arrependido, ele disse: ora, perdoe o homem agora. Não pressione demais, porque você dará uma vantagem ao diabo se recusar a perdoar as pessoas que Deus perdoou. E assim, toda a igreja deveria ter essa regra. Toda mãe e todo pai querem ter essa regra. Não tolere a maldade de seus filhos, mas não jogue fora o passado deles se eles se arrependerem e fizerem melhor. Mas este homem, Paulo, sentiu que o transgressor já tinha sido suficientemente punido pelo descontentamento da multidão coríntia e pela sua própria consciência. Irmão, quando Deus começa a açoitar um homem pelo pecado, não quero acrescentar nada a isso, nem um pouco, pois me lembro que quando Deus, para punir Israel, permitiu que um certo rei subisse sobre Israel. Então ele se voltou contra aquele rei e disse: eu estava punindo meu povo e você está aumentando a punição. Agora você vai conseguir. E assim punimos o povo que puniu Israel, através de grande severidade para com os fracos e os pobres, e o pecado é sempre ruim. Lá vou eu, mas pela graça de Deus,
disse John Wesley quando viu um homem cambaleando pela rua. Lá vou eu, mas pela graça de Deus. E não há nenhum de vocês aqui que tenha o direito no mundo de desprezar alguém com seu nariz religioso, e não me importa quem ele seja. Segunda-feira passada, exatamente ao meio-dia, das 11h30 a meio-dia, preguei para 200 homens. O irmão Moore estava comigo, e ele disse: este prédio cheira melhor do que a maioria das missões, não é? Estávamos então no escritório ou na pequena sala onde guardavam as pessoas, e eu funguei e disse: sim, não importa. Realmente importa. Está bem. Então eles nos levaram até onde estavam 200 homens da rua. Homens com olhar vazio, olhar distante, homens com barbas que não sentiam a navalha há muito tempo, só Deus sabe quando. E então mudamos de ideia. Era a velha e estranha combinação de impureza e antisséptico. Bem, eu preguei para aqueles homens, e acho que tinha um coração terno para com aqueles homens, embora não houvesse um homem lá que não estivesse lá por sua própria escolha. Ele estava lá por vontade própria. Ele escolheu pecar. Por que eu não estava sentado ali, um vagabundo velho e corcunda? Por que eu não estava sentado lá com uma barba de 10 dias e uma camisa que não havia sido trocada desde o dia de ação de graças ou antes? Por quê? A graça de Deus, meus irmãos. O que tenho eu que não recebi? Mas se você desprezar as pessoas que retrocedem, que caem ou que são fracas, você está dando uma vantagem ao diabo. Eles dão a Satanás uma vantagem na igreja. A dureza nunca foi o remédio certo, nunca desde o início do mundo. Meu pai era um velho fazendeiro e um homem duro, ou seja, não com a família. Mas ele acreditava em fazer tudo dessa maneira difícil, e se encontrasse remédio em algum lugar, nem perguntava o que era, tomava se não se sentisse bem. Ele não sabia o que era e ele tomava. Costumávamos ter uma coisa chamada óleo de Harlem, uma pequena garrafa do tamanho do meu dedo. E quando um cavalo adoecia, não importa o que ele tivesse, desde espasmos até outras coisas, seguramos e derramamos esse óleo de Harlem no cavalo, e sobrava um pouco desse óleo. Então um dia, meu pai ficou doente, e abençoada seja minha alma e meu corpo se ele não tomou esse óleo de Harlem. Não sei que bem isso fez ou não fez. Isso não o matou, mas foi uma maneira dura de fazer isso. Ele poderia ter escapado muito mais facilmente. E há aqueles que conhecem apenas um caminho e esse é o caminho mais duro possível. Meus amigos, para encontrar o equilíbrio entre tolerar o mal ou não tolerar o mal e ainda assim ser paciente com o transgressor, é preciso mais graça e mais sabedoria do que você e eu temos. Deus tem que nos ajudar, e se Ele não nos ajudar, daremos uma vantagem ao diabo. Somos muito duros com as pessoas. O diabo agarra isso e corre com ele. Onde somos muito maleáveis com o pecado, o diabo agarra isso e corre com ele. Então tomemos cuidado para não jogarmos na mão dele. E então, outra maneira de permitirmos que o diabo obtenha vantagem é quando somos derrotados. Agora você diz, você não é um pregador, conhecido por ser um pregador do que eles chamam de vida mais profunda, a vida vitoriosa? Sim, mas hoje sou realista. Não há nenhuma razão no mundo para chegar e dizer que estou me sentindo bem quando estou doente ou quando estou pálido e mal consigo ficar de pé. E não há razão para dizer que o sol está brilhando hoje em Chicago quando há uma forte garoa e os pássaros precisam caminhar. Não adianta ser irrealista sobre isso. Podemos muito bem enfrentar isso. E Wesley disse, você nunca impedirá a causa de Cristo admitindo o seu pecado, mas você a impedirá se encobrir o seu pecado. Então, lembrem-se disto, a derrota chega às pessoas. Não deveria, mas acontece com as pessoas. As pessoas são derrotadas, às vezes derrotadas na sua vida e nas suas esperanças, derrotadas em seus planos, derrotadas em seus trabalhos. Nunca tive muito sucesso, mas nunca tive um fracasso completo.
e estou me perguntando como eu aceitaria um fracasso completo. Isto é, se o conselho me telefonasse e dissesse: "Você já está aqui há tempo suficiente, foi bom conhecer você." Agora isso nunca aconteceu comigo. Ou se o escritório de Nova York telefonasse e dissesse: "Você já é editor há tempo suficiente, você poderia gentilmente enviar sua máquina de escrever?" Não sei como eu reagiria. Nunca fui um grande sucesso, mas nunca fui um fracasso completo. E então estou lhes dando aqui algo que não sei muito sobre mim, ou seja, esse tipo de fracasso, o fracasso de planos e trabalhos. Mas sou especialista em fracasso na vida pessoal, e eu posso falar com você sobre isso. Bob Walker, da Christian Life, queria anunciar. Ele disse, Sr. Tozer, que é, como ele chamou isso, é uma autoridade na vida mais profunda. Liguei para ele e disse: "Edite isso daí. Não coloque isso. Não sou autoridade em nada, muito menos na vida mais profunda ou na vida vitoriosa. Estou mal. Um velho poeta disse que nunca foi uma autoridade em nada além de vento. E não sou autoridade em nada, então lembre-se disso, por favor. Mas eu sou uma autoridade, penso até certo ponto, sobre o que significa cair de cara no chão e então ter a graça de Deus te tirando disso. Mas você dará uma vantagem ao diabo se for derrotado pela derrota. Não há nada de particularmente terrível em cair, mas quando alguém desiste e se deita, então você tem problemas nas mãos. É definitivo, meu amigo. Só é definitivo quando aceitamos que é como definitivo. Um homem que ainda consegue levantar a mão e dizer Deus me ajude, pode se levantar novamente. Agora, vocês poderiam muito bem, alguns de vocês poderiam muito bem admitir isso. Não quero ter ninguém em mente, mas você pode muito bem admitir, mesmo uma congregação pequena e média deste tamanho, há alguém nela que andou se atrapalhando na semana passada. Você fez uma resolução de ano novo na segunda-feira à noite e a quebrou na quarta-feira à tarde às 3 horas, e isso é quase normal para o seu curso. Isso é tudo que você consegue. Irmãos, não desanimem. Algumas pessoas queridas de Deus estão sempre arrastando os pés. Eles nunca são capazes de se levantar e enfrentar a vida e enfrentar as coisas. Agora, se você pedir a Deus para purificá-lo imediatamente, peça-lhe imediatamente. Não espere e deixe uma coisa apodrecer. Não faça isso. Se você pegar alguma coisa, se você cortar o dedo e não fizer nada com isso, isso pode se transformar em envenenamento do sangue. Mas se você lidar com isso imediatamente, poderá detectá-lo a tempo. E assim Deus tem um primeiro socorro para o seu povo. E você sabe o que é. Está lá em 1 João, capítulo 1, versículos 7 a 9 e capítulo 2, versículos 1 e 2, onde ele diz: "Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos de Deus um mentiroso. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." E não há nenhuma razão para que alguém aqui esta noite saia daqui com uma mancha em sua alma, nenhuma, porque Deus tem um remédio, o sangue de Jesus Cristo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então lembre-se, se sua alma foi derrotada, ou você foi derrotado em seus planos, ou derrotado em sua vida de oração, derrotado em qualquer lugar, e as coisas não correram tão bem, isso em si não é tão ruim. Mas se você permitir que isso o desanime e o derrote, você estará jogando direto nas mãos do diabo. E você se permitirá sair para o campo de batalha sem arma. Você se deixará entrar no ringue de prêmio com uma mão nas costas. Pois bem, outra maneira de fazermos o jogo do diabo é quando estamos exultantes com a vitória. Não apenas abatido pela derrota, mas exultante pela vitória. Eu costumava ouvir um pregador que sempre falava sobre o bom ambiente. Ele dizia:
Tivemos uma reunião maravilhosa com uma atmosfera excelente. Ele era um meteorologista religioso e ele sempre precisava ter a atmosfera certa antes de se sentir bem a respeito. Irmãos, existe algo como ser vitorioso e não ter uma atmosfera muito boa para ser vitorioso. Deus envia sua própria tenda de oxigênio com os filhos que ele gerou. Agora, a porção do verdadeiro cristão, é claro, é paz e alegria e um certo deleite, e é a perfeição de Deus. E aqui está a filosofia do cristão. Se eu tenho Deus, não posso ter nada além de Deus. Então, se eu for derrotado, ou se tiver uma vitória ou não tiver uma vitória, não posso ter nada menos que Deus. Eu sempre tenho Deus. Se os filhos do Senhor pudessem descobrir isso, que quando você tem Deus, você tem todo o resto em um só pacote. Mas quando Deus tem você e você tem Deus, não existe derrota permanente. E se você for derrotado, você não perde nada. E se você for vitorioso, você não ganha nada, porque Deus ganha ou perde. E não falando tanto sobre pecados, mas sim sobre planos, propósitos e projetos nos quais você pode ter falhado. Nada pode ser adicionado à perfeição. E quando você tem Deus, você tem aquilo que é perfeito. E você levará uma vida inteira e talvez vários milhares de anos no mundo para desenvolver tudo isso. E talvez Deus, sendo infinito, levará a eternidade para desenvolver tudo. Mas ainda assim, tudo que você tem de Deus o levaria a dizer que esta é a minha filosofia. Se eu tiver Deus, nenhum sucesso poderá me exaltar e nenhuma derrota poderá me derrubar, pois ainda tenho Deus. Agora, isso não está no sermão, mas vou apresentá-lo aqui porque observei. Veja, o bom pregador, se ele é bom, se alguma vez aprendeu alguma coisa, ele estuda 3 livros. Ele estuda antes de tudo este livro. Então, ele estuda seu próprio coração. E então, ele estuda outras pessoas. E nesses 3 livros, ele obtém tudo o que precisa. Outras pessoas, ele mesmo e a palavra do Deus vivo. E a palavra do Deus vivo lhe dá 1000 chaves que podem desvendar 1000 segredos em seu próprio coração e nos corações de seus semelhantes. E assim, às vezes prego ao meu povo só porque vejo que eles precisam. E eu gostaria de dizer a alguns de vocês que querem dar uma volta e verificar isso depois. Eu direi se estou me referindo a você ou não. Mas há algumas pessoas que simplesmente nunca estão presentes quando a bênção cai. Essa é a coisa mais estranha. Se Deus abençoa, eles nunca estão lá. Eles estão em outro lugar naquele momento. Agora, eles têm muitos círculos de amizade que não são espirituais. E eles têm muitas pequenas áreas de conexão social que não são construídas em torno da Igreja de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem em uma ocasião, eles saem com algumas de suas reuniões limítrofes e marginais e o resultado é que eles simplesmente não estão aqui. Ou se forem, não entendem e vão embora. Quando tomam um refrigerante, contam 2 piadas e vão para casa, já se esqueceram de tudo. Bem, meu irmão, o Espírito Santo disse através do homem que escreveu Hebreus: prossigamos até a perfeição, e isso faremos se Deus permitir. Parece que algumas pessoas nasceram sob uma nuvem sombria, ou talvez atiraram em um albatroz, porque tudo que fazem se transforma em derrota para elas. E se for pregado um sermão ou uma canção, algumas pessoas vêm até você depois e você sabe, como ministro do Evangelho, que não tem se saído muito bem. Você fez o melhor que pôde, mas não foi muito bem. E alguém virá até você com o rosto brilhante. Bem, essa pessoa está numa atitude espiritual de que pode obter ajuda. Preguei um sermão muito comum esta manhã, e um homem veio com um grande sorriso e disse: meu coração não se aquece tanto há anos como ao ouvir aquele sermão. Bem, não foi um bom sermão como sermão, mas foi apenas um pouco de verdade. Mas aqui estava um homem cujo coração estava em condições espirituais para aceitar a verdade, só isso. Mas alguns queridos filhos do Senhor
nunca ficam satisfeitos a menos que haja perfeição nas letras. Se uma soprano canta How Great Thou Art, não sei se eles cantaram, irmão, estou usando isso apenas como ilustração, eles vão carregar aquele pequeno guincho com eles e conversar sobre isso por 10 dias. E algumas outras pessoas sairão e dirão, oh, quão grande és tu, quão grande és tu. Meu Deus, quando eu olho para ti com admiração e adoração, tudo o que posso dizer é, quão grande tu és. Mas outros ouvem uma nota plana. Não é engraçado, é trágico, absolutamente trágico, pois nos coloca diretamente nas mãos do diabo, e isso dá uma vantagem a ele. Alguém veio até mim esta manhã, uma querida e boa alma que conheço, por quem orei e com quem orei por muito tempo, e ela disse, vou fazer 2 palestras. Eu disse, você sabe que meu coração estava sendo derrotado e as coisas não estavam indo tão bem. E você sabe, eu descobri o que era. Eu estava criticando você. Bem, Deus sabe, irmão. Se você quiser criticar alguém, tenho munição para os próximos 5 anos. Você nunca precisará olhar para mais ninguém. Posso lhe fornecer munição para me criticar porque estou aberta a essas críticas. Esta mulher disse há algum tempo, alguns meses atrás, quando eu vi isso e me arrependi, ela disse, a vitória e a diferença, essa diferença, e é sempre assim. Eu não me importo se não for. Estou falando de tanta coisa, é qualquer um. Critique o porteiro. Bem, talvez ele critique. Às vezes tenho vontade de torcer seus abençoados pescoços porque algumas coisas eles deixam passar. Mas você sabe, eles são caras trabalhadores que nunca ouvem uma palavra decente dita a eles ano após ano. E às vezes, não gosto da maneira como os porteiros fazem as coisas. Mas quem se aproximou de um porteiro e disse, Deus te abençoe, Jim. Você fez um trabalho maravilhoso este ano. Ninguém nunca fez isso. Os porteiros se preocupam com a igreja e trabalham em torno dela e passam horas cuidando das coisas e ninguém sabe que eles estão aqui exceto eu, Deus e suas esposas geralmente. Bem, Senhor, podemos ser críticos e dar uma vantagem ao diabo. Cada vez que o diabo ouve uma crítica amarga, o diabo diz, bom, ele está do meu lado. Mas quando limpamos nossos corações pela graça de Deus e pelo sangue do Cordeiro, isso não nos faz não ver falhas. Isso não nos obriga a apenas andar por aí e ronronar. Algumas pessoas esperam que o pregador tenha todas as suas garras cuidadosamente abertas até o sabugo e os dentes arrancados. E assim, ele cola e anda por aí como um homem querido com o sol brilhando em sua cúpula nobre e careca. Esse é o conceito que o poeta tem do pregador. Você não precisa ser isso. E o amado João foi o crítico mais severo que a Igreja de Cristo já teve. Mas foi gentilmente feito. Foi feito com amor. Então você não precisa aceitar tudo. Você pode ser crítico e apontar falhas e pedir a Deus que elas sejam remediadas. Todos os profetas, salmistas, apóstolos e reformadores ao longo dos séculos fizeram isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é ser um localizador de falhas. Bem, se somos descobridores de falhas, espero que os calvinistas estejam certos e que todos que se convertem vão para o céu, quer queira, quer não, porque essa é a única maneira pela qual eles entrarão. Tentarei ser breve, mas apenas para dizer isto, que Satanás é um criminoso, e todo criminoso estabelece o que chamamos de padrão inconsciente. Todo especialista em crime, isto é, todo criminologista sabe e todo policial sabe se esteve na ronda em algum momento. Ele sabe que o crime tem um jeito estranho de se repetir. Se um homem é ladrão, ele sempre rouba da mesma maneira. É muito raro que ele mude seu modus operandi ou método de operação para você, Sr. McAfee. E o diabo é o criminoso do universo. Mas ele não é sábio o suficiente para escapar de seu próprio padrão. Então Deus diz, se você ler esta Bíblia e orar, eu lhe ensinarei o padrão para que você nunca precise cair nele. Você reconhecerá o diabo quando vir e sentir seu cheiro.
Não ignoramos suas artimanhas, seus ardis, seus artifícios. Em todos os seus truques há uma certa mesmice, e nós o derrotamos quando sabemos quais são. E então, pela graça de Deus, evite-os. Bem, como podemos conhecê-los? Digo isso brevemente. Pela luz da palavra, pela oração por sabedoria e pela iluminação do Espírito. Eu não quero dar ajuda e conforto ao diabo, você quer? Nem por uma fração de segundo. Certa vez, Pedro fez o que queria e disse não ao Senhor, que o Senhor não iria morrer, que ele não poderia ir para a cruz. E Jesus virou-se tristemente e disse: fique atrás de mim, Satanás. O diabo disse ele: você não fala do céu, mas das coisas da terra. Pedro não queria fazer isso, mas ele fez. Ele fez o jogo do diabo. Irmãos, você e eu queremos ser vitoriosos este ano, vitoriosos. Queremos que cada semana seja uma semana vitoriosa e frutífera. E queremos que cada dia seja um dia bom, limpo e vitorioso. Então agora vamos, pela graça de Deus, vigiar e nos manter livres dessas coisas. Mas nada do que eu possa lhe dizer esta noite irá salvá-lo de tropeçar, a menos que você examine as Escrituras, ore e confie no Espírito Santo para iluminar o seu coração. Seja obediente, amoroso e confiante. Você pode ter uma vida vitoriosa durante todo o ano de 1957. E quer saber? Este pode ser o último ano. Pode não ser, mas poderia ser. Agora, não vou fazer um convite esta noite. Vou deixar você ir para casa depois de cantarmos um cântico. Mas a partir do próximo domingo à noite, como eu disse, vamos tratar da vida cristã vitoriosa. Vamos lidar com os 4 estágios do caminho em direção à perfeição espiritual. Não saia e diga que não vou voltar para ser perfeccionista. Não, pois eu lhes digo que acredito numa perfeição que começa aqui, mas termina na glória. Mas temos um longo caminho a percorrer, a maioria de nós, até mesmo para começar. Amém.